Eu vou um pouco de puxar a conversa aqui para São Paulo, onde eu estou. Talvez o Milton não goste muito, mas São Paulo tem justamente um lugar onde PT e PSD, PSOL, olha só o ato falho, mais rapidamente fecharam aliança para a Prefeitura de São Paulo em torno da candidatura do Guilherme Boulos. E a gente perguntou para a nossa audiência no YouTube, na área de comunidades, o seguinte: na sua opinião, Boulos deve ganhar no primeiro turno? Pô, aqui, isso, ó, colocamos aí. Vou até tentar aumentar um pouco mais aqui o 39% dos nossos espectadores acham que o Boulos deve ganhar no primeiro turno nas eleições do ano que vem. 38% acreditam que Boulos deve vencer no segundo turno o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB. A terceira opção era: Boulos vai ao segundo turno contra Ricardo Nunes, mas perderá. 7% acharam isso. 6% acham que Boulos nem vai ao segundo turno. E 10% acham que o Boulos vai ao segundo turno contra outro candidato. E aqui eu queria chamar a atenção que alguém disse aqui, eu não estava acompanhando o noticiário, que amanhã o Datena se filia ao PSB da Tabata. E talvez saia uma dobradinha aí, Tabata Datena. Eu vou começar com o Milton, essa pergunta. O que você achou do que pensam os nossos espectadores e das possibilidades do Boulos aqui em São Paulo? Milton, você que está de fora aí do Rio. Bom, o Haroldo está armando uma armadilha atrás da outra comigo. Ele sempre pensou ali primeiro. Eu estou sempre agora abrindo nesse debate hoje, só para o bravíssimo camarada e amigo Valério Arcari poder fazer um contraponto à vontade. Então, eu vou dizer o seguinte: antes de responder essa pergunta, eu vou responder ao meu amigo Valério. Ninguém propõe oposição de esquerda a Lula. Usar isto para defender o imobilismo não é correto. É injusto e não é correto. O que se propõe e se exige é aquilo que foi determinado nas discussões, não de bancada, mas das instâncias partidárias, no sentido de independência, de pressão sobre o governo para que o governo, era essa a posição, pressão sobre o governo para que o governo pusesse em prática aquilo que havia prometido. E isso não é feito, pelo contrário. Hoje, o partido, pelo campo majoritário, assim mesmo e na instância partidária, o PSOL é claramente uma linha auxiliar do PT, ponto. E a candidatura Boulos, eu lamento, eu não quero discutir agora a base da pesquisa. Eu só quero lembrar de novo. A candidatura, a grande projeção eleitoral de Boulos se deu na disputa da Prefeitura de São Paulo, quando, com Irondina ao lado e com uma campanha de esquerda sem medo, ele conseguiu ir ao segundo turno. Eu temo que esteja acontecendo o contrário agora. Aliás, ele já esteve com o Datena. Já está uma reunião divulgada pelo próprio site do PSOL de que cúpula do PSOL, e a cúpula colocando meu camarada, não me conste que Júlio Medeiros seja a cúpula do PSOL. Ele é ex-presidente do PSOL, ele é cúpula de um Instituto do Futuro que ele fundou aí. Mas estava numa reunião com a Gleisi Hoffmann e a atual presidente, já discutindo o nome de Marta Alencar como vice. Marta Alencar não é. Ela pode estar na legenda do PCdoB, do PCB, do PCO. Ela será sempre uma senhora da aristocracia paulista com a cara do MDB. Ninguém me convence do contrário. Então, todo mundo já está. Eu não sei onde é que tem a deliberação para que haja esse acordo. Temo, e acho que as pesquisas agora eu nem as considero nem leio, porque se compararmos durante os últimos anos o que foram as pesquisas do fim do ano anterior da eleição com a pesquisa no mês de julho da eleição, dá tudo ao contrário. Então vamos ver o que acontece, vamos ver o que ocorre de janeiro a junho para saber exatamente qual é quando as pesquisas começam a acertar aquilo que realmente está ocorrendo na sociedade. Obrigado, Milton. Valério.
Bom, Haroldo, Milton, Maria Carlota, todos que acompanham o Outubro. Eu vejo pela enquete, né, por esta consulta, uma interpretação muito otimista, ou seja, a turma já começou a comer muito panetone, já está muito feliz no Chester, no Tender e nas uvas passas, porque o cenário, sejamos rigorosos, é, por um lado, imprevisível, nem sabemos exatamente quais serão as candidaturas. Pode ser que o bolsonarismo apresente uma candidatura própria, como o Bolsonaro insinuou esta última semana, dizendo que vai lançar o Salles, o que muda completamente o cenário eleitoral. Portanto, devemos ser muito prudentes com as previsões, porque, ainda que o marxismo seja uma arma teórica poderosa de analisar tendências e contratendências, vamos combinar que no Brasil é impossível prever desenlaces eleitorais com um ano de antecedência. Nós não estamos na Noruega, ou seja, a luta política se dá em condições ferozes e a cidade está dividida. Temos um ponto de apoio. Lula venceu na capital em 2022. Perdemos no Estado, perdemos feio, para dizer as coisas como são. O bolsonarismo é uma força poderosíssima fora da grande São Paulo. Mas isso é um indicador entre muitos outros, e não é o mais importante. O decisivo, evidentemente, é o desenvolvimento da luta de classes do ano passado. Neste segundo semestre em São Paulo, o fato fundamental que ocorreu, Milton, foi a campanha contra a privatização da Sabesp, que é a principal estatal que vai ser privatizada durante o ano de 2024, que passou por uma campanha unificada que incorporou sindicatos da UGT, da Força Sindical, da CTB, da CUT, em apoio à greve dos metroviários e dos trabalhadores da CPTM. Foi um acontecimento enorme. Ou seja, este ano em São Paulo houve 3 greves dos transportes públicos coletivos. Tiveram um impacto imenso dentro da cidade, obrigaram o Nunes a ter como iniciativa política fundamental a introdução do passe livre aos domingos. E anunciou já que rompe com o Tarcísio e mantém congelado o preço da tarifa dos ônibus para o ano de 2024, porque interpreta, com razão, que a disputa vai ser duríssima, mas ela está muito longe de estar resolvida, e oxalá sejamos capazes de fazer uma campanha que seja inspiradora, né, para contagiar, sobretudo, a juventude, que a força social pode dar o impulso decisivo, qualitativo, para a esquerda vencer as eleições. A decisão da indicação do vice não corresponde ao PSOL, é do PT, é da sua responsabilidade. Eu estou de acordo com o Milton, não seria a melhor candidata, nem sequer do ponto de vista eleitoral, porque se exagera o que é a empatia da periferia com a Marta. Lembramos que ela foi prefeita eleita em 2000, há 20 anos atrás, quando um terço do eleitorado não tinha nascido. E, portanto, isso não deve obstruir a percepção de que a trajetória dela foi muito complicada, porque ela apoiou o golpe, fundamentalmente por causa disso. Isto é um momento de ruptura da história do Brasil. Quem esteve a favor do golpe, quem esteve contra. A Marta esteve a favor. Isto é um assunto intransponível. E, por último, uma observação, Milton. Nós temos que ser muito honestos no debate político. E nós todos ouvimos a sua intervenção nos blocos anteriores. E na avaliação da conjuntura, me parece evidente que nós estamos aqui em 2 campos. Eu e a Maria Carlota fazemos uma avaliação da gravidade do que é o bolsonarismo e da extrema-direita. E, portanto, defendemos o alinhamento do PSOL numa frente única de esquerda com o PT para derrotar a extrema-direita. Você diminui o perigo do bolsonarismo e sobrevaloriza a necessidade do PSOL ser uma caixa de ressonância para denúncia. Bom, se você recusa a caracterização de que isso significa uma tática de oposição de esquerda, é seu direito. Mas é meu direito
tirar essa conclusão do que você disse. Senão, não é um debate honesto. É o argumento que a direita sempre usou contra a esquerda radical, é de que ela é uma linha auxiliar da direita. E, pelo contrário, eu prefiro invocar um democrata cristão chileno, Radomiro Tomes, aquele que perdeu a eleição para Salvador Allende, e quando tentaram levar a democracia cristã para a eleição no Congresso chileno de Jorge Alessandri e não de Salvador Allende, que tinha sido mais votado no primeiro turno, ele emitiu uma frase que, para mim, é simbólica até hoje. Toda vez em que a direita, em que a pretensas forças progressistas se unem com a direita, é a direita quem ganha. E nós já temos muitas oportunidades aqui no Brasil para entender que o fato de não haver manifestação na rua tem muito a ver com o fato de não haver motivação para essa manifestação ocorrer. Obrigado, Milton. Vou passar a palavra para Maria Carlota. Bom, eu acho que eu concordo com o Valério que o cenário está muito indefinido, que pesquisas desse tipo, rigorosas, assim, né, feitas com tanta antecedência, a gente não, elas são interessantes para animar a militância, mas elas não têm nenhuma, acho que é inútil discutir, né, a pesquisa em si. O que eu acho... é mais uma enquete para a gente saber o que o espectador do Ópera Mundi acha. Não é nem pesquisa, é uma enquete. Não, tudo bem, é uma enquete, para a gente ver como está o estado de ânimo da galera na véspera de Ano Novo, véspera de Natal. Nesse ponto, concordo com o Valério, mas não tem muita validade, né? Porque, assim, tem muitas variáveis em jogo. Eu acho que o que vale a pena a gente fazer nesse programa é dizer, bom, quais são as variáveis que nós precisamos acompanhar? A primeira é o desenlace da disputa intra-direita e extrema-direita. Não está definido, né? Não está definido qual vai ser o Ricardo Nunes e o PSDB, a aliança deles com o bolsonarismo vai se manter, o bolsonarismo vai fazer carreira solo, apostar tudo na polarização, me parece hoje um caminho bastante possível, né? Bolsonaro lançar o Salles. Então, precisa ver o desenlace desse cenário. O segundo é o que vai acontecer no campo de centro-esquerda, né? Como é que vai sair a candidatura da Tabata, como vai sair a candidatura do Boulos, né? Então, o que vai acontecer nesse campo, esquerda, centro-esquerda, também é importante, a gente precisa acompanhar. Outra variável que, a meu ver, é fundamental, e eu já disse, é a situação econômica do país. O país vai estar crescendo, né? Vai estar distribuindo renda, os programas sociais vão estar turbinados, né? Vai ter o arcabouço fiscal, vai manter o déficit zero, o Lula vai superar isso de alguma maneira. Então, acho que esse quadro econômico é muito fundamental, né? Outro aspecto que a gente precisa acompanhar é o desempenho político do governo Lula, né? Então, ele vai seguir apostando nessa disputa política de baixa intensidade ou ele vai polarizar, tendo em vista a eleição de 2024? Também me parece que precisamos acompanhar isso, né? Se o governo vai manter essa tática, que nós já criticamos aqui, ou se vai apostar num outro caminho. Uma outra variável que aí eu tenho uma leve diferença talvez com o que o Milton falou, não sei se eu, a partir do que eu depreendo do que ele diz, é que eu acho que o PT pode cumprir o papel, porque ele, né, toda a avaliação dele é que o Boulos foi bem quando fez uma candidatura de esquerda, né? O Tato tinha a candidatura dele no primeiro turno, o Boulos correu por outra raia com uma candidatura de esquerda. Eu acho que é um cenário muito diferente, e acho que o PT, né, sair com o PSOL numa frente única de esquerda é uma boa notícia. Quisera eu que nós tivéssemos mais frentes de esquerda. O problema é que o PT não definiu como política de alianças prioritárias uma política de aliança à esquerda. Isso, a meu ver, é um erro enorme. E se reflete nesse debate, né, que o Milton chamou a Marta Alencar, que é a Marta Suplicy, se ela veio ou não. Eu tenho a impressão... E aí... Não, eu não quero falar, mas eu não quero falar dos encontros com os capos dos planos de saúde privada que ocorreram recentemente. Isso não é uma boa notícia, não é para a esquerda, não, para o povo de São Paulo. Não, enfim, mas precisa ver, viu, Milton, também. Porque, assim, Milton, aí eu queria só fazer eu sei que a gente tem muita diferença
em relação a isso. Mas, por exemplo, quando a Erundina rompeu a aliança com a Haddad em 2012 por causa de uma foto que ela sabia muito bem do contexto, né? O peso para a campanha do Haddad foi horrível, nós podíamos ter selado uma aliança super importante ali naquele momento, né? E quem pagou o preço alto, e aí, né, por esse tipo de decisão, né? Eu vi uma foto do Boulos com não sei quem, eu vi uma foto do Boulos, e isso derivar uma série de decisões políticas, quem perde são as alianças de esquerda, né? Quem ganha é a aliança da direita. Então, eu estou dizendo tudo isso porque teria sido muito bom se a Erundina fosse a vice do Haddad em 2012, como estava se desenhando, né? Do mesmo jeito, eu acho que se a gente tirar grandes conclusões sobre a campanha do Boulos por fotos que saem na imprensa, porque a imprensa, inclusive, tem interesse de que saia dessa maneira noticiado, é bem complexo, né? Mas é só para concluir o meu raciocínio, o que eu acho, né? Até perdi o fio da meada do que eu estava dizendo, mas eu acho que tenho a impressão que eu ia concluir dizendo o seguinte: eu acho que a gente precisa acompanhar qual vai ser o peso que o PT vai trazer, né, para a campanha do Boulos. Né? Porque, veja, a gente pode dizer muitas coisas, e eu tenho muitas críticas, apesar de ser o meu partido, né, a maneira como o PT em São Paulo está organizado, né, e acho que isso se reflete, inclusive, no fato dele não ter candidato próprio. Eu acho que isso foi uma série de decisões equivocadas que o partido em São Paulo vem tomando, mas o PT de São Paulo é o PT de São Paulo. Né? Eu não desprezaria, né, que por mais giros que o Boulos faça, eu não acredito que o PT não vá agregar eleitoralmente para a campanha do Boulos. Eu realmente não acredito. Eu acho que essa aliança é positiva, né, para a esquerda brasileira, e acho que a gente tem que apostar para que ela dê certo. Apostar e trabalhar. Isso significa, inclusive, mudar a orientação política de uma série de grupos e partidos, né, que estão